Começando mais uma edição do Balanço Geral com imagens de, infelizmente, diversos pontos da cidade de Breves que foram inundados ontem devido às fortes chuvas e também, é claro, por conta da falta de manutenção em boa parte dessas vias que tiveram dificuldade para escoar a água. Na tarde de ontem, intensas chuvas aqui em Breves e agora a gente começa o Balanço Geral já também por debaixo de chuva, porque nesse momento em Breves começa a chover mais uma vez e a preocupação é que diversas ruas aqui da cidade passem pela mesma situação, pelos mesmos transtornos de ontem. Diversas ruas da cidade infelizmente intrafegáveis, a população sofrendo justamente por conta dessas vias, que é difícil acesso à locomoção, as pessoas literalmente tendo que conviver com essa realidade. Eu vou te trazer os detalhes na edição de hoje do Balanço Geral. Além disso, a gente traz um desfecho de protestos que acontecem em Anajás em razão da morte de um jovem. Segundo os manifestantes, o jovem teria sido morto de forma enganado, na verdade, lá na cidade, né? A gente tem a manifestação da mãe, a gente tem o posicionamento dos familiares desse homem que foi morto em Anajás, a gente tem também o posicionamento das autoridades militares, porque eu já antecipo ao povo de Anajás que foi aberto um inquérito militar para apurar a conduta dos militares. Inclusive o comandante hoje pela manhã já falou sobre esse inquérito, sobre esse acompanhamento que vai ser feito por parte das autoridades que acabam fiscalizando a Polícia Militar, principalmente a Corregedoria, Ministério Público, diante dessa ação que aconteceu lá em Anajás, que terminou na morte de um jovem. Segundo a família, foi de forma enganosa, foi de forma inadequada e a gente vai trazer a versão da família, bem como a versão da Polícia Militar, porque afinal a gente precisa ouvir todos os lados e quem vai definir a legalidade de uma ação não é nós, é a própria justiça diante dos trabalhos de investigação. É claro que essa situação mobilizou a cidade de Anajás diante dos protestos que lá ocorreram, diante das manifestações que lá ocorreram, em razão dessa situação que, é claro, hoje na edição do Balanço Geral a gente vai trazer detalhes do posicionamento das autoridades quanto a este assunto que foi tratado lá em Anajás. A gente, é claro, lamenta pela família, a perda, mas a gente vai acompanhar e trazer hoje os dois lados dessa história e o posicionamento das autoridades quanto a isso, tá bom? Vem com a gente, nosso WhatsApp traz na tela, produção. O pessoal já participa junto com a gente dentro da programação da Marajó TV. O WhatsApp tá na tela e o Balanço Geral já tá no ar com muita informação para você de casa. A gente aproveita para agradecer a sua companhia, você que nos acompanha em Anajás, em Bagre, em Curralina, em Melgaço. Muito obrigado pela audiência, nossa audiência também em Portel. A gente tem telespectadores em Belém nos acompanhando através das redes sociais e também do canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela participação. Então venha interagir com a gente, mande a sua mensagem e, é claro, participe da programação da Marajó TV. Agora eu começo a falar de uma ação realizada pela ADEPARÁ no combate à mosca da carambola, bem como um trabalho preventivo que vem sendo realizado aqui no município de Breves. Os detalhes você vai ter a partir de agora. A Agência de Defesa Agropecuária do Pará está realizando o Dia D de combate à mosca da carambola, praga que ameaça a produção de frutas. A mobilização ocorreu hoje pela manhã na orla da cidade e reuniu técnicos e uma equipe de fiscalização com foco na orientação, dispersão e reforço das medidas de prevenção. Hoje é o dia D de combate à mosca e o Pará todo está se mobilizando nessa semana, fazendo em todos os municípios. A ADEPARÁ está presente, no nosso região do Marajó. Corralina também a gente está fazendo, Portel.
onde nós temos escritórios da ADEPARÁ. A mosca da carambola é uma praga que ataca diversas frutas, como a carambola, goiaba, manga, acerola e muitas outras. A fêmea deposita ovos no interior do fruto, onde as larvas se desenvolvem, causando apodrecimento e queda precoce. Além das perdas diretas na produção, a presença da praga pode gerar restrições comerciais e impactar a exportação de frutas. Outra forma de combate à mosca da carambola é a instalação de armadilhas que ocorrem a cada 15 dias, onde é possível identificar e capturar o foco da praga. Segundo informações, o estado do Amazonas registrou recentemente um caso da mosca da carambola, o que acende um alerta para os estados vizinhos. De acordo com o técnico da ADEPARÁ, a cidade de Breves está erradicada quanto ao registro da praga. A orientação ela é embasada em fato de ter ocorrido o foco em Manaus, e a gente vai intensificar essa orientação. O público-alvo é embarcações com os passageiros que realmente transportam frutos de um município para o outro. E a gente faz esse controle, orienta para que eles não possam trazer a mosca novamente para Breves. O Pará está controlado. Aqui Breves foi 2016 a 2018, mas recentemente, agora em outubro de 2025, o Ministério da Agricultura esteve em Breves, fazendo uma avaliação em Breves, Curralinho, Portel e Melgaço. Então, nessa análise, eles concluíram que a região está livre da mosca da carambola. Estamos só aguardando a portaria final deles para decretar como livre da mosca da carambola. O Pará mantém áreas sob controle rigoroso, com monitoramento constante e barreiras sanitárias. A Agência de Defesa Agropecuária reforça que a colaboração da população é essencial para proteger e garantir a renda de milhares de famílias no campo. Não tem uma questão melhor do que a conscientização, né, das pessoas não só ter cuidado a transportar os alimentos, mas também a manusear, a cuidar para que você possa realmente ajudar a gente a combater a questão da praga. Gente, é importante realmente o trabalho da ADEPARÁ, até como forma preventiva e levando o conhecimento também, principalmente a população ribeirinha aí que participa e que circula nessa área portuária do município de Breves. Bora mudar de assunto, é a hora de esporte aqui no Balanço. Jairo, muito boa tarde, bem-vindo ao Balanço. O que é que a gente tem aí na programação esportiva? Boa tarde, Marlon. Boa tarde a toda a nossa audiência. Ontem nós tivemos rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, primeira divisão, né? Série A do nosso campeonato. O Clube do Remo entrou a campo contra o Internacional no Mangueirão, aqui dentro de casa, e ficou mais uma vez no empate. Terceiro empate consecutivo do Clube do Remo. Também tivemos outros jogos onde vamos acompanhar os gols nesse exato momento. No Mangueirão, em Belém, Remo e Inter buscavam a primeira vitória na competição, mas ficaram no empate. Logo aos 4 minutos, Vitinho serviu Alan Patrick, que limpou o marcador e bateu no canto para abrir o placar. 1-0 Colorado. O Leão respondeu no contra-ataque com Aleph Manga, que ficou cara a cara com o goleiro Rocher, mas a zaga salvou em cima da linha. Aos 13 minutos, João Pedro arriscou de fora da área, Rocher não segurou e Léo Pico aproveitou o rebote para empatar, levando o fenômeno azul ao delírio. Aos 36 minutos, pressão do Inter, mas Marcelo Rangel garantiu o empate em 1-1. O Clube do Remo é o 15º colocado com 3 pontos, terceiro empate seguido. Já o Internacional é o 17º colocado com 2 pontos, segundo empate consecutivo. Na coletiva de imprensa, o treinador Carlos Osório fez duras críticas ao lateral Sávio, que até se despediu do atleta. Muito bom jogador, muito bom, mas indisciplinado. E hoje em meu time não quero jogadores indisciplinados. Eu quero um time de atletas comprometidos com Remo. Entonces, no está sabio, boa sorte, seguramente va a encontrar otro time, porque juega muito bom, mas eu não concordo com jogadores que não estão comprometidos 100% com o time. No Mineirão, tudo igual, Cruzeiro e Corinthians ficaram no empate em 1-1. Matheus Pereira abriu o placar para o Cabuloso aos 8 minutos. Matheus Pereira disparou!
Caio Jorge chegou a marcar o segundo, mas foi anulado por impedimento. Na reta final, escanteio cobrado por Garro e João Pedro subiu firme para empatar para o Timão. E termina assim: Cruzeiro é o 18º com 2 pontos, o Corinthians é o 3º colocado com 7 pontos. Já o Palmeiras recebeu o Fluminense no Allianz Parque e o Verdão fez valer o mando de campo. Vitor Roque sofreu pênalti, ele mesmo vai para a cobrança e converte abrindo o placar. Depois Alan fez um golaço, deixando 2 marcadores para trás antes de estufar a rede. Lúcio Acosta ainda descontou para o Flu, mas ficou nisso. Palmeiras 2, Fluminense 1. Palmeiras é o líder com 10 pontos, já o Fluminense é o 5º colocado com 7 pontos. Em Porto Alegre, o Grêmio recebeu o Atlético Mineiro na Arena do Grêmio. Vitória gaúcha. Após cruzamento, Eric Noriega cabeceia para abrir o placar. Após falha defensiva e indecisão do goleiro Everton, Vitor Hugo empatou. No segundo tempo, Marlon acertou um verdadeiro míssil de fora da área para decretar a vitória gremista. Placar final: Grêmio 2, Atlético Mineiro 1-1. O Grêmio é o 8º colocado com 6 pontos, já o Atlético Mineiro é o 16º com 2 pontos. O Coritiba recebeu o São Paulo no Couto Pereira e o tricolor venceu com gol único. Bola na área, toque no braço do zagueiro, pênalti marcado. Cauli cobrou com categoria e garantiu a vitória do São Paulo. São Paulo é o vice-líder com 10 pontos, já o Coritiba é o 12º colocado com 4 pontos. Tá aí, amigos, esses foram os jogos da rodada do Brasileirão. Lembrando que agora domingo nós vamos ter a grande final do Campeonato Paraense aqui na Record. Nós vamos ter também no nosso canal Marajó Esportes, aqui que nosso recente, a gente acabou de criar esse canal. Você que ainda não segue a gente, pode ir lá seguir o Marajó Esportes, que aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece. E nós vamos transmitir aqui com narração e imagens, no caso da gente aqui, né? A gente não vai poder transmitir o jogo em si, porém a gente vai estar narrando aqui no nosso canal Marajó Esporte. Você pode estar acompanhando e pode seguir e já ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Parazão é na Record, já sabe, aqui com a gente. Marlon? Obrigado, Jário, pelas informações. A gente destaca todo esse campeonato e, é claro, a gente está acompanhando os campeonatos brevenses de futebol. Daqui a pouco está vindo o brevense de futsal também. Todos os detalhes a gente vai trazer dentro da nossa programação. Pode encher a imagem na tela para mim, produção? Olha só este flagrante, um trabalho importante realizado por parte da Polícia Militar lá no município de Moaná, inclusive com apreensões de drogas. A gente está acompanhando toda essa ação, bem como a mobilização por parte das autoridades policiais lá na cidade. Janielson, muito boa tarde, bem-vindo ao Balanço. O que é que a gente tem de informação sobre essa apreensão da Polícia Militar? Boa tarde, Marlon, e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral Marajó. Mais um trabalho da Polícia Militar, 20ª CIPM, comandada pelo Capitão Muniz, uma ação que foi realizada pelas equipes da Polícia Militar após uma denúncia informando que um indivíduo estaria armado em uma área conhecida aqui no município de Moaná como Buraco Escuro. Olha só, os policiais foram até ao local desta denúncia aqui no município de Moaná e durante o deslocamento os policiais se depararam com 3 pessoas em uma atitude suspeita, em uma motocicleta com as características que foram repassadas pela denúncia. Foi dada então a ordem de parada, mas os ocupantes tentaram fugir. Na tentativa da fuga, eles acabaram aí perdendo o controle do veículo, fazendo com que os policiais conseguissem chegar próximo e fazer a abordagem. Na abordagem, os militares encontraram, junto com eles, um envelope, um envelope com drogas e também um revólver calibre 22 com a munição já no ponto já para ser usada. A substância também de entorpecentes que foi encontrada juntamente com eles, nessa motocicleta. Agora, Marlon, de acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, 2 menores, a princípio seria 3 menores, porque no momento da apresentação, um não queria, usando aquela velha desculpa de que não tinha um documento em mãos, que era de menor, mas quando chegou na Delegacia de Polícia Civil de Moaná,
quando puxou mesmo, né, o nome dele foi constatado que ele era de menor, que ele era de maior. A princípio, ele deu ali que era de menor, mas foi constatado que ele, na verdade, se tratava de uma pessoa de maior. Então, eram 2 menores e 1 de maior. O sargento Amaral fala um pouco sobre essa ocorrência agora. A guarnição se deslocou até o local. Ao chegar às proximidades, avistamos 3 nacionais que estavam numa motocicleta. Ao perceber a aproximação da polícia militar, os mesmos empreenderam fuga e ignoraram a ordem de parada. Nesse momento, eles se desequilibraram da motocicleta e vieram a cair. Na busca pessoal na revista, nós encontramos um revólver calibre 22 na cintura do menor de idade de nome Vitor. E os 2 outros eram identificados como Eric e outro menor de idade, Cauã, que foi encontrado uma porção de entorpecente com o Vitor, uma quantidade de entorpecente semelhante à maconha, e com o Cauã uma quantidade de cocaína e de óxido. E nesse momento são 4 horas da manhã, a gente está encerrando aqui o procedimento e a apresentação dos nacionais acusados, juntamente com armamento, motocicleta e entorpecente. Estamos nesse momento finalizando e dando a resposta para a sociedade e mostrando que a Polícia Militar está nas ruas para proteger o cidadão, para coibir crimes. E queremos deixar aqui um aviso, um alerta para quem mora em Moaná, criminoso que é de Moaná, que pense 2 vezes antes de cometer qualquer crime, porque nós estamos combatendo e vamos continuar com o serviço de prevenção e proteção da sociedade. Foi dada a resposta nessa noite, lembrando que nós estamos trabalhando com total apoio do CPR-11, que tem como comandante o Coronel Firmino, e a 20ª Companhia, que tem como comandante Capitão Muniz. Polícia Militar, servir e proteger. Tá aí, Marlon, mais um trabalho da Polícia Militar, tirando de circulação armamento, droga, esse celular também que foi apreendido. Tudo isso foi apresentado na Depol de Moaná. A gente conversou nesta manhã com o Sargento Amaral. Ele falou que agora, ultimamente, né, muitas ocorrências estão sendo atendidas. O que é que os traficantes estão fazendo? Eles estão usando os menores para poder guardar droga, levar droga, porque eles sabem que na hora de se apresentar aí na Depol de Moaná, sabe que de menor não vai ficar preso, né, detido ali. Então eles estão usando agora essa estratégia de usar os menores como mula e também como atravessador e até delivery. Então a gente chama aqui a atenção da população para ter muito cuidado. Veja muito bem com quem o seu filho está andando, porque ultimamente essa demanda, de acordo com o Sargento Amaral, está crescendo muito dos traficantes usarem os de menor para poder repassar a droga. Volto contigo, Marlon. Janelson, obrigado pelas informações. A gente destaca que essa modalidade já é comum também em outras regiões de utilizarem menores de idade, principalmente os traficantes, para práticas de delitos e atos infracionais, porque menor não comete crime. E aí, é claro, na certeza da impunidade. Janelson, daqui a pouquinho você volta com muito mais informação aí da região, aqui dentro do Balanço Geral. Gente, traz imagem na tela para mim do protesto, primeiro que tenha acontecido em Anajás. Daqui a pouquinho a gente já tem o desfecho, ou desenrolar dessa história. Ontem nós apenas noticiamos a intervenção. Apenas a intervenção. Hoje eu te trago já detalhes do posicionamento da esposa do rapaz que morreu, bem como o posicionamento da Polícia Militar, que abriu um inquérito policial para apurar a conduta, um inquérito militar, desculpa, para apurar a conduta dos policiais diante dessa ação que aconteceu em Anajás. Eu vou te trazer os detalhes aqui dentro da programação do Balanço Geral daqui a pouquinho, é um instante só, mas antes disso eu vou mudando de assunto, porque ontem, gente, fortes chuvas em breves deixaram várias vias intrafegáveis, a população sofrendo bastante. A gente preparou uma matéria dessa mobilização e infelizmente dessas dificuldades das vias. Essa imagem que você está vendo aí é da Feira Livre do município de Breves. Para você de outra cidade, tá chegando aqui agora no Balanço Geral, olha só como ficou a Feira Livre do município de Breves. Diversas esquinas literalmente foram inundadas por conta aí
dessas fortes chuvas. E um outro problema sério, né? A falta de manutenção adequada nas vias para estar prontos para o inverno, porque, meu irmão, é selado na linguagem popular. O Marajó só tem 2 estações, é inverno ou verão. Verão tem que aproveitar, preparar as vias, estruturar, limpar as valas. Meu irmão, tem que deixar pronto. E, infelizmente, no inverno pouco dá para se fazer. Agora você pode participar junto com a gente. Manda para nós a sua foto. Como é que ficou a sua rua? Como é que ficou aí a sua área, infelizmente, com essas fortes chuvas? A gente aproveita para pedir a sua participação. Eu te trago agora uma matéria sobre essa situação, produzida pelo nosso repórter Rubenil Miranda. Os detalhes você tem agora. Quinta-feira à tarde, mais de 1 hora de chuva. Eu estou aqui na Alameda Frei Ramon. Olha só as condições. Para sair de casa, sem condições nenhuma. Virou totalmente um rio. Aqui nessa casa, a pessoa para sair, ó, ela tem que vir por aqui para desviar. Aqui, ó, passar por aqui, andar tudo isso aqui para chegar para cá ainda, ó. Tem muita água e está descendo muita água ainda ali vindo da outra rua e da Avenida Rio Branco também. E pula aqui, dá a volta. Aqui atrás tem uma escolinha de balé, onde a professora mais cedo nos falava que ela teve que carregar algumas crianças. Nós flagramos, inclusive, algumas imagens de crianças sendo carregadas pela professora para vir para a aula de balé. As condições da rua é essa aqui. Essa aqui é só uma rua. A gente vai dar uma volta nessa tarde de chuva para ver como estão as outras ruas em outros pontos da cidade. Vem comigo. A chuva forte que caiu na tarde de ontem deixou vários pontos de alagamento na cidade, dificultando a volta para casa de muitos brevenses. Vários vídeos nas redes sociais mostravam alguns lugares onde a forte chuva causou transtorno, como a feira livre do mercado municipal e vias de bastante movimento. Nossa equipe de reportagem também fez algumas imagens nas vias do centro da cidade e registrou vários pontos de alagamento, onde pessoas eram obrigadas a andar em meio à água suja, correndo o risco de contrair doenças. É necessário que haja um trabalho preventivo para que essa situação seja solucionada de vez em nossa cidade. Também deve haver colaboração da população, evitando de jogar lixo em bueiros e ruas da cidade. A situação é preocupante e exige ação imediata das autoridades competentes. A previsão é que ainda esse mês caia mais chuva na região marajoara, o que pode agravar a situação. Gente, mais uma vez destacando a necessidade da gente estar pronto com a manutenção das vias, para que a gente evite mais transtornos à população. Recebendo aqui uma mensagem: Marlon, sou do bairro Jardim Tropical. Boa parte das vias ontem ficou intrafegável. Olha só, mais mensagens chegando aqui pra gente. Obrigado pela audiência aqui também. Um abraço aqui pro pessoal que está me acompanhando na Nova Breves. Marlon, a Nova Breves, infelizmente, nem sequer roçaram boa parte das vias e a situação da chuva ainda deixou ainda mais preocupante a nossa situação. Daqui a pouquinho eu trago mais a participação dos nossos telespectadores e a interação aqui dentro da programação da Marajó TV. Gente, daqui a pouquinho também te trago a versão da família do jovem morto em Anajás em uma intervenção policial. Teve protesto pela cidade, teve mobilização e também tem um posicionamento do inquérito militar realizado lá na cidade de Anajás por conta da atuação dos policiais militares. E falar em militar, gente, agora há pouco um cidadão, traz para mim, produção, a gente já tem imagens aí, por favor. A gente aproveita para destacar imagens, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações. Traz para mim, produção. Daqui a pouquinho eu te trago informações lá da zona rural aqui do município de Breves. Eu cheguei agora há pouco da zona rural, acompanhando um trabalho da Polícia Militar de um cidadão que pulou de uma embarcação. É isso mesmo, ele pulou de uma ferryboat por volta das 3 horas da madrugada. Segundo ele estava sendo perseguido por pessoas que queriam a rescisão de um valor que ele tinha recebido da empresa em que ele fazia parte após deixar a instituição. Essa embarcação estava vindo de Macapá, ela foi apreendida inclusive pela Polícia Militar para apuração adequada em Curralinho. Nesse momento a embarcação está em Curralinho e nós fomos acompanhar o trabalho da Polícia Militar, que foi buscar este cidadão no Rio
rio Buiuçu, próximo ao rio Parauaú, aqui na conexão da área do Sete Bocas. Daqui a pouquinho eu já vou te trazer a matéria completa desse trabalho realizado por parte das autoridades, sem dúvida nenhuma, um trabalho importante. A gente vai trazer o posicionamento também das vítimas. A gente esteve lá, inclusive a gente aproveitou que a gente foi na lancha da Marajó TV, deu carona aí para os nossos amigos da RBA, da SBT. A gente não tem problema nenhum com os veículos de comunicação, pelo contrário, eu acredito que o nosso papel é informar, noticiar, e a gente aproveitou para convidar os nossos colegas para fazerem parte dessa pauta. Imagens que a gente tem justamente dessa mobilização aí, já tá imagens do momento em que a gente chegou lá junto com as autoridades policiais que estavam apurando essa situação. Destacar a família de ribeirinhos que socorreu este cidadão ainda na madrugada. Nós estivemos acompanhando esse trabalho agora há pouco, realizado por parte da Polícia Militar. Inclusive, o próprio comandante da PM fez questão de ir lá na zona rural. Daqui a pouquinho eu já te trago imagens também do nosso drone. A gente acabou registrando e trazendo detalhes deste trabalho realizado por parte das autoridades lá daqui, na verdade, na divisa do município de Breves com o município de Curralinho, Bagre e também a área de Bagre, a área de Melgaço, desculpa. Olha só, imagens aí já do nosso drone, da movimentação lá. Essa casa de ribeirinhos foi que socorreu o cidadão que pulou da embarcação. Olha só, para você ter uma ideia aí da contextualização da imagem, pode deixar lá a sequência da imagem para você entender, que a gente mostra para você como é que tá. É uma área bastante larga, é uma área que passa bastante embarcações. A gente aproveita para trazer imagens para você. Essa lancha iate das autoridades, da polícia, foi lá buscar essa pessoa, essa vítima que tinha pulado da embarcação aí no final do rio Buiuçu, já com o rio Pará. Lá no fundo na imagem você já vai vendo o rio Pará, que é a área do Sete Bocas, que interliga aí com o rio Parauaú. Olha só a imagem aí que você vai vendo, justamente do nosso drone, desse local onde o cidadão pulou. E, meu irmão, é muita coragem. Olha a largura do rio, como diz a minha avó. É uma área cercada de ilhas, furos, por isso que é chamado de Sete Bocas. É uma área bastante extensa. E foi justamente nesse local, por volta das 3 horas da madrugada, que o cidadão pulou da embarcação, alegando que estava sendo perseguido. Pelo menos 2 homens, segundo ele, teriam seguido ele lá da empresa onde ele saiu com o valor de uma rescisão de um tempo de trabalho e estava seguindo ele dentro da embarcação. Isso é o que ele alega. É claro que ainda é necessário um trabalho de investigação das autoridades policiais. A gente está acompanhando junto com a Polícia Militar, que encaminhou o cidadão para a Polícia Civil, que irá fazer o trabalho de investigação para apurar as circunstâncias, de que forma que tudo isso aconteceu. A gente vai te trazer em primeira mão todas as informações dessa história, os detalhes daqui dentro da programação do Balanço Geral daqui a pouquinho, então aguarde, tem muita informação para você aqui dentro do Balanço Geral. A situação aconteceu agora há pouco, a Polícia Militar acabou de chegar de lá do rio Buiuçu, onde foi buscar este cidadão, tá bom? Olha só, agora eu te trago informações de uma ação do governo do estado do Pará, que está ampliando as ações de cidadania, né, por todo o estado. Os detalhes você vai ter a partir de agora. O governo do Pará amplia a Estação Cidadania e leva serviços públicos ao interior. O governo do Pará está acelerando a descentralização e amplia as estações Cidadania no interior do estado. Com mais de 20 mil atendimentos apenas em janeiro de 2026, o projeto se prepara para inaugurar uma unidade em breves e fortalecer o serviço na região do Marajó. A ampliação das unidades para além da região metropolitana de Belém reflete um compromisso concreto do estado com a população paraense. O objetivo é garantir que o cidadão tenha um acesso rápido, digno e eficiente aos serviços públicos, independente da distância da capital. A nova unidade em breves prevista para o primeiro trimestre de 2026 simboliza esse avanço, levando estrutura organizada e atendimento integrado para a região do Marajó. Atualmente, o estado conta com 5 unidades em funcionamento, instaladas em municípios estratégicos. Os serviços ofertados incluem emissão de RG, consulta de restituição do IPRF, retirada do documento CRV e CRLV digital,
análise dos processos e emissões de STPS digital, seguro-desemprego, orientação e proteção aos direitos do consumidor, entre outros. A expansão e modernização das unidades segue como prioridade na gestão estadual, com o objetivo de promover uma gestão cada vez mais próxima das pessoas e assegurar que os serviços essenciais estejam acessíveis em diversas regiões do Pará. Gente, é claro que nós vamos continuar acompanhando e trazendo atualizações para você dentro da programação do Balanço Geral. Daqui a pouquinho a gente traz ainda mais informação para você. Tá chegando aqui mensagens de pessoas que acompanharam essa situação lá do rapaz que pulou da embarcação, né? Nós chegamos agora há pouco dessa pauta que inclusive aconteceu na zona rural. Agora há pouco, pela manhã, a Polícia Militar foi buscar esse cidadão que pulou da embarcação em movimento ali no rio Buiuçu. A gente segue acompanhando, daqui a pouquinho eu já te trago detalhes dessa história. Agora eu passo a trazer informações para você de uma situação que aconteceu em Anajás. Uma intervenção policial. A família alega que houve falhas das autoridades policiais, inclusive sendo a morte de um inocente. Já a Polícia Militar apresentou a versão dada pelos PMs que estavam na ação e é claro que a gente vai ouvir todos os lados diante dessa história. A Mary Nunes está chegando aqui com a gente ao vivo, porque ela também está acompanhando essa situação que mobiliza a cidade de Anajás. Mary, muito boa tarde. Parece que hoje pela manhã o comando da PM se manifestou, né? Inclusive já anunciando a instauração de um processo interno militar para apurar a conduta dos PMs lá de Anajás. É isso? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço. É isso mesmo, Marlon. Boa tarde para você e a todos. A gente segue acompanhando esse caso que ganhou grande repercussão em todo o estado, aqui não só no Marajó, mas em todo o estado do Pará, referente à morte de Renato Moraes, de 28 anos, que aconteceu na última segunda-feira lá no município de Anajás, aqui no arquipélago do Marajó. Revoltados com a morte desse rapaz, familiares e amigos se manifestaram em forma de protesto e tomaram as ruas ali do município, questionando a ação da Polícia Militar, que de acordo com informações, o Renato teria sido morto por engano durante uma abordagem policial. Mas todo esse caso aí está sendo rigorosamente acompanhado pelas forças de segurança, bem como pela Polícia Civil lá do município de Anajás. E aqui no município de Breves, o comando do 9º BPM, o Coronel Hugo, também informou que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas. Após a morte aí de Renato e também o caso que teve grande repercussão, a esposa dele, que estava no momento em que Renato foi morto, que acompanhou toda ali a situação, a abordagem, que inclusive é questionado aí pela população sobre a versão dada pelos policiais. As familiares e amigos também estão questionando aí a ação da Polícia Militar, desses policiais ali que estavam durante essa ação que resultou na morte do Renato, que de acordo com informações trabalhava como entregador de venda de ovos. E no dia em que ele morreu, eles estavam exatamente fazendo ali uma entrega. Há imagens que mostram o Renato acompanhado da esposa em uma motocicleta e também o filho dele de 10 anos estaria com o casal no momento ali que ele foi abordado. Há informações também de que o Renato possivelmente teria sido confundido com um homem suspeito ali de envolvimento com o tráfico de drogas, reafirmando que todas essas informações estão sendo investigadas aí pelas autoridades. Após a manifestação, a esposa do Renato se manifestou pelas redes sociais, é o que a gente vai acompanhar agora. Nós trabalhava vendendo um ovo na rua. A gente estava fazendo uma entrega, a gente dobrou a rua, tava os dois policiais que estavam vindo de dentro da casa, que eles estavam fazendo a operação. Eu ainda cheguei a ver, o moço estava sem camisa e os dois policiais que estavam só eles dois.
No que eu mandei meu filho voltar a bicicletinha dele, que ele vinha, e eu com meu esposo, eu com o Renato, a gente ia na moto, falei, dobra, a gente ia dobrando a moto para voltar, para pegar outra rua. Ele apenas falou, para a moto. No que ele falou, para a moto, a gente parou. Ele mandou o Renato, as portas da viatura estavam abertas, as duas. A rua é estreitinha, não tinha como a gente passar pelo lado. E como a gente estava vendo que estava tendo uma operação lá, a gente decidiu voltar, estava eu e ele e mais o meu filho. Não tinha como a gente querer passar por lá. A gente deu a volta. No que a gente ia dando a volta, ele apenas falou pra gente parar. Ele falou, para a moto. A gente parou, o Renato parou, ele mandou desce da moto. A gente desceu da moto. Não tinha nada a ver, a gente não tem nada a ver com droga, porque tem vídeo nosso que a gente está na rua fazendo entrega com os ovos em cima da minha perna. O policial mandou a gente sair da moto, eu tava com os ovos, eu deixei os ovos em cima da motinho, em cima da moto. Só isso, ele mandou o Renato pro lado, falou pra mim me afastar dele. Eu me afastei. Coloquei os ovos em cima da garopina da moto. Ele apenas virou pro Renato e perguntou pra ele, coloca a mão pra cima. Ele colocou a mão dele pra cima e perguntou qual é o nome, como é teu nome. Ele falou, é Renato, meu nome. E no que ele pegou a arma, deu tá, que afinal eu não sei se foi um tiro ou se ele tava destravando a arma dele. E o outro... Na casa lá, aonde estava fazendo a ocorrência, o outro policial estava bem do lado, que soltava eles dois, um baixinho e esse com o bigodinho. Soltavam eles dois lá. No que ele efetuou os 3 tiros lá, o outro veio para cima de mim, falando que era para mim me afastar, que ele ia me atirar. Ele falava, sai daqui, te afasta, que não, eu vou te matar. O meu filho estava atrás. Só no choro, gritando, pedindo mãe, volta, mãe. E como agora que a gente tava trabalhando com droga, como era que o Renato ia estar numa situação dessa que a gente não trabalha, a gente trabalha com ovo, a gente tem todinha a nossa notinha, a gente tem todinho os nossos clientes, tá tudo anotadinho que nós temos, o nosso caderninho de anotação. Nós conversamos também com o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, o Coronel Hugo, que afirma que está acompanhando todo esse caso e que se houver falhas por parte da guarnição, dos policiais que estavam no dia dessa operação, eles serão responsabilizados de acordo com a lei. Vamos acompanhar agora. Coronel, vocês estão acompanhando a situação de Anajás, os protestos, a mobilização após essa intervenção? Sim, nos foi informado, né, acerca da manifestação pacífica que está acontecendo em Anajás. É um direito constitucional, né, de todo cidadão, desde que seja feito de forma pacífica e apenas a informação, né, à autoridade policial, não para permissão ou autorização, mas para que seja assegurado a possibilidade de que não haja uma outra manifestação no mesmo horário e local, para que não frustre também o direito dos outros cidadãos de fazer a manifestação. Coronel, vocês já instauraram um inquérito para acompanhar e apurar a conduta dos policiais envolvidos nessa? Sim, é importante que nós frisemos que nós temos a consciência, né, de que todos nós, né, somos regulados pelas leis, que tem as autoridades, né, instituídas e que a cada intervenção policial é deflagrado também o procedimento cabível junto à polícia judiciária, que é a Polícia Civil, o inquérito, bem como é instaurado tanto a medida preliminar de inquérito acerca da conduta dos agentes de segurança pública, quanto o inquérito policial militar para ser levado até o conhecimento tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário. Chegou até nós, até o comando, que a Polícia Militar, na guarnição de serviço, né, ela foi informada acerca da comercialização do tráfico ilícito de entorpecentes e chegando até o local, um deslocamento, fora verificado a veracidade das informações. Lá, um grupo, né, de cidadãos, eles tomaram um destino ignorado, né, ao presenciar a ação policial, eles se evadiram até a região de mata e
2 cidadãos, ele estava com ambos armados, um se entregou, né? E o outro ele teve a troca de tiro com a polícia militar, a guarnição. E uma vez que a polícia sofreu essa injusta agressão, ela reagiu, o mesmo foi baleado e foi conduzido até o hospital para que houvesse o tratamento devido. Ele não resistiu ao ferimento e evoluiu a óbito. Foi o que repassou até nós. Nós temos a confiança, né, tanto da nossa guarnição de serviço, né, do que for realizado, bem como tudo vai ser apurado, né, no momento oportuno, junto, como eu falei, ao Poder Judiciário, né, e que nós temos também aqui no Marajó a nossa corregedoria, né, bem como os demais instituições, né, reguladoras das condutas, né, tanto dos agentes de segurança pública quanto dos cidadãos comuns. Nós não estamos realmente acima da lei, nós temos uma lei, nós agimos dentro da legalidade e todos os procedimentos eles vão ser levados para que seja apurado a posteriori. Ressaltando que durante essa ação da Polícia Militar, que resultou na morte do Renato, um outro homem foi preso, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, além de apreensão de armas, munições e também entorpecentes. A gente, Marlon, continua acompanhando esse caso. Eu volto com você aí no estúdio. Meire, obrigado. A gente reforça que a família tem todo o direito de buscar, de apuração quanto ao ato da Polícia Militar. Existem os mecanismos e aqui o Marajó já tem a corregedoria da PM, inclusive que atua aqui em Breves. E é claro que a família tem todo o direito de buscar quanto a isso. Tá bom? A gente segue acompanhando e atualizações a gente traz aqui dentro do Balanço. Aproveitar que eu tô com a Meire ao vivo em Breves, falando de um assunto que aconteceu em Anajás. Já trago o Janielson ao vivo também, direto de Moaná. Aqui aproveitar esse tete-a-tete com os dois repórteres pra gente dar uma volta pelo Marajó. Já vou direto lá para Moaná, porque teve também um trabalho intenso por parte das autoridades policiais aí na cidade. É isso, Janielson? Boa tarde mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde mais uma vez, Marlon. A gente recebeu aqui as informações da Polícia Militar que recebeu uma denúncia de um homem que estaria dentro da própria casa, né, brigando com os próprios familiares. Ele estaria muito alterado. A AGU foi até o local da ocorrência e, chegando no endereço, constatou que se tratava do Bruno, ele que já tem algumas passagens pela Polícia Militar, né, por alguns crimes que cometeu, e estava muito alterado. Ele que é irmão da própria vítima, que ligou para a Polícia Militar com medo, né, de ele cometer algum crime ali dentro da casa, porque ele estava ameaçando, né, os próprios familiares, aquela briga generalizada. A Polícia Militar foi até o local, conseguiu acalmar aí o Bruno, né, algemou ele para garantir a segurança da guarnição e dos demais que estavam ali presentes. Os familiares, juntamente com o Bruno, foram encaminhados até a Depol de Moaná para os procedimentos legais e cabíveis. Vale ressaltar que a Polícia Militar, quando chegou no local, né, viu que a situação estava muito tensa, esperaram aí alguns minutos para poder acalmar e conduzir todos até a Depol de Moaná. Até porque se tratava, né, de uma família. E quando se trata em família, a Polícia Militar chega para tentar acalmar e levar todos até a Delegacia de Polícia Civil aqui de Moaná. Esse trabalho foi realizado, né? O Bruno foi apresentado e agora a gente espera que ele não venha de novo, né, brigar e tentar ameaçar os próprios familiares. Marlon, volto contigo. Obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando essas situações e a mobilização pelo Marajó. Janielson ao vivo, direto de Moaná, com as informações da região. A gente agora muda de assunto e aproveita, né? Da agora a pouco, produção, devolve imagens para mim das ruas aqui de Breves. A gente pediu a participação porque ontem teve intensas chuvas, hoje o tempo está fechado de novo. Provavelmente vai haver mais chuvas durante a tarde ou no começo da noite, a previsão do tempo aponta isso. E, infelizmente, diversas vias aqui do município de Breves ficaram intrafegáveis em alguns pontos. A Feira Livre, meu irmão, dava para andar de rabeta na Feira Livre ontem.
Então a nossa população também já mandando vídeos e participando, a gente aproveita para trazer isso para a Secretaria Municipal de Obras, né? Intensificar o trabalho de manutenção nas vias, intensificar o trabalho para que a gente consiga, de alguma forma, ter mais tranquilidade para a população poder, infelizmente ou felizmente, diante desse inverno intenso, poder trafegar aqui pela cidade. Está chegando mais imagens aqui para a gente? Pode trazer na tela, olha só, a participação dos nossos telespectadores, apontando aí também outros locais onde também a situação está complicada. Olha só a imagem dessa via, meu Deus do céu, olha só, tira a base aí para mim, olha só, Rua Alameda Joana Dark, Parque Universitário, próximo ao IFPA, gente, situação do mato e a ponte aí que está precisando de manutenção, atenção Secretaria de Obras, nosso grande secretário Mário Vale pedindo aí uma atenção para a população aí do entorno da Joana Dark, que está fazendo esse apelo à Secretaria Municipal de Obras, para que a gente possa de fato trazer essa melhoria para a população que busca melhorias aí na sua infraestrutura. Então a gente destaca porque afinal a gente tem aí um grande secretário de obras, muito esforçado realmente, a gente espera que o trabalho seja feito para que a população possa ser beneficiada, tá bom? A gente segue acompanhando e se você quiser participar junto com a gente da programação da Marajó TV, basta mandar mensagem para o nosso WhatsApp que está na tela para você participar junto da nossa programação. Eu começo a te trazer detalhes agora de uma história que a gente foi acompanhar na zona rural de Breves, envolvendo aí um cidadão que pulou de uma embarcação em movimento, é isso mesmo, durante a madrugada, por volta das 3 horas da madrugada. Eu não posso deixar de destacar os ribeirinhos que ajudaram este homem, mesmo aí diante, é claro, do perigo de parar para socorrer alguém, mas pararam e socorreram as pessoas. Nós estivemos acompanhando junto com a TV Breves, a RBA e destacar também que todo mundo foi lá, a gente deu carona para todo mundo, a gente aqui destaca que a gente não é inimigo de ninguém, pelo contrário, a gente está aqui para informar e a informação precisa chegar a todos e é justamente o nosso papel aqui do Grupo Marajó de Comunicação, é levar informação e você vai conferir as primeiras informações dessa história na matéria que eu preparei rapidinho para você. A gente está nesse momento acompanhando o trabalho da Polícia Militar que veio auxiliar este senhor que acabou pulando de uma embarcação. Foi um momento tenso, né? Cara, eu não consigo nem falar, que eu tô muito nervoso com isso. Eu nunca passei por isso na minha vida. Como foi que aconteceu? Eu já vim uns dias e desde quando eu saí eu vim percebendo que tinha alguém andando lá cercando a minha casa. E quando passou uns 4 dias eles cercando lá e eu fui para outro lugar lá e eles também foram e eu resolvi vir embora e queria comprar uma passagem de avião, mas não tinha dinheiro para comprar de avião. Aí foi o jeito de eu tentar encarar de navio, só que eles escutaram pela brecha, a porta lá de casa, da casa da minha cunhada, que eu ia pegar a embarcação. E eu acho que eles se adiantaram, tá entendendo? E entraram e quando eu entrei eu percebi algumas coisas diferentes, entendeu? Assim, quando o cara passava, me olhava, o outro cochichava de um lado. Eu prestei atenção nas coisas, aí eu vi que não ia dar certo para mim. Aí o que chegou, quando estava ficando tarde da noite, eu comecei a ficar preocupado porque as pessoas começaram a dormir, aí eu comecei a ficar sozinho e eu não conseguia dormir porque eu estava assustado, com medo disso. Aí eu joguei meu cartão, meu celular, tudo dentro da água. Aí depois eu voei atrás também e deixei minha bolsa, meus documentos, tudo lá dentro do coisa. Falaram que foi por volta das 3 da madrugada. Só que a embarcação não tem nada a ver não. E agora o que você quer? Só a segurança? Eu só quero a minha segurança para me chegar em algum lugar para me despistar esses caras, sei lá. Mas tem algum motivo para as pessoas? Por causa dessa tal rescisão que eu entreguei o lugar, que eles acham que era muito dinheiro, aí eu acho que eles pensam que é muito dinheiro, então estavam querendo vir atrás para ver se... Você entregou o lugar de uma empresa e tem um dinheiro... Do trabalho, isso um dinheirinho, foi 5 mil a rescisão,
e o seguro lá que dá 5 parcelas, mas é tudo parcelado, entendeu? Só é isso mesmo. Entendi. Foi o único dinheiro que eu peguei. Como eu entreguei, a pessoa perde, né? A gente está acompanhando aqui, quem socorreu ele foi o seu Reginaldo, aquele senhor de boné preto. A gente tem uma entrevista dele falando justamente sobre isso, que ele ajudou, tirou aqui do momento dele para socorrer este homem durante a noite. A Polícia Militar, inclusive, o próprio comandante do 9º Batalhão fez questão de vir aqui acompanhar este trabalho que foi realizado aqui pelas autoridades, a gente acompanhando também junto com outros veículos de comunicação todo esse trabalho. Aqui a gente tem também o comandante da Polícia Militar, agora já está vindo nesse momento, nesse trabalho. A gente até aproveita para convidar outros veículos de comunicação aqui para que a gente possa conversar sobre esse trabalho prévio, né? Nós tomamos conhecimento através da senhora Cristiane, que ela os pais dela, né, são domiciliados, residem aqui na área ribeirinha, e chegou até nós a informação de que um nacional, ele havia caído de uma embarcação, de uma balsa, e que possivelmente a vida dele, além de estar em risco, né, a integridade física dele, ele estaria abalado emocionalmente. Então, nós em nenhum momento nós nos furtamos, né, de prestar o apoio necessário, quer seja órgãos, né, como a própria prefeitura, junto com o Conselho Tutelar, né, a própria Delegacia da Polícia Civil, quando se trata de ocorrências envolvendo possível Maria da Penha, dentre outros grupos vulneráveis necessários. Então, tão logo soubemos, viemos em loco para fazer realmente o levantamento das informações e prestar a segurança, prestar o serviço de excelência que nós fazemos no Marajó. E nos deparamos sim com o Nacional, né, com o senhor Antônio, que ele informa que tentaram contra a vida dele, a integridade física dele. Por isso ele teve que, para fugir, né, de lá dessa tentativa de homicídio, ele acabou tendo que sair da balsa, pulou da embarcação e foi socorrido aqui pelo senhor Reginaldo, bem como os moradores daqui, nosso Marajoara, que é um povo realmente acolhedor, um povo valente, que saiu de madrugada para salvar a vida de uma pessoa até que estranha, desconhecida a ele, né? Mas com esse espírito de humanidade, né, da sociedade que a gente espera do cidadão, ele salvou a vida do seu Antônio, o qual agora vai para a delegacia para prestar o esclarecimento. Ao que tudo indica, tem uma embarcação também que ela já está presa no município de Curralinho. A gente vai ver as informações se batem também, se é essa embarcação, para que seja apurado, né, e os responsáveis sejam levados até o Poder Judiciário para que respondam na forma da lei pelos crimes que praticaram. Por volta de meia hora, tinha terminado de assistir o jogo, né, e na hora que eu dormi já acordei com os gritos de socorro. Aí eu pensando que era aqui a casa do meu cunhado, mas quando eu foquei eu percebi que era uma pessoa na água, né. E aí eu acordei meu filho que estava dormindo e a gente veio e socorreu ele. A gente chegou aí, ele já estava quase afundando, né. E o que você acha da história que ele conta? Olha, ele conta mais história aí, não fala coisa com coisa, né? Ainda não consegui entender o raciocínio dele. Porque ele está muito assustado, ele tem medo de tudo, ele vê coisas, ele escuta vozes, essas coisas, entendeu? Então, eu não sei, por isso solicitei a presença da polícia para vir para ver o que eles fazem com ele. Olha só, gente, há a possibilidade da história ser real. Há a possibilidade da situação ser um caso de surto. A gente ainda não tem essa informação, mas a Polícia Militar está trabalhando para apurar. Por quê? A embarcação que este cidadão estava, ela foi apreendida no município de Curralinho, onde a polícia passa a apurar as informações, ver se encontra os suspeitos e, é claro, encaminhando para a Polícia Civil. Porque o que requer, diante de uma ação como essa, é a apuração. Saber o que de fato que é real, o que não é, o que aconteceu, o que não aconteceu, mas isso requer um trabalho de proximidade, tanto da Polícia Militar, que foi em loco, aproveitar e destacar a disponibilidade aí da Polícia Militar através da lancha iate que foi até no Rio Buiuçu. A gente aproveitou para ir, levamos também os nossos colegas da imprensa aí na lancha da Marajó TV para que a gente pudesse noticiar a história de fato e trazer o real
para a população. Mas aí do nosso drone também, a gente destacando isso, que é algo que ainda está sendo apurado pelas autoridades. A gente vai acompanhar também o desfecho junto à Polícia Civil, porque o cidadão foi trazido a breves para prestar o depoimento e esclarecer. Eventualmente, a gente ainda vai ter um desfecho dessa história, que a gente já traz em primeira mão para você, são as informações do ocorrido, para que a gente possa esclarecer para a nossa querida população marajoara. Atualizações a gente traz a qualquer momento aqui dentro da programação da Marajó TV. Agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia. Amanhã a gente volta com muito mais balanço geral para deixar você muito bem informado. Até mais, se Deus quiser.